Vamos meditar na palavra de Deus. Peço você abrir sua Bíblia em Jó, capítulo 42. Vamos ler do verso 1 ao verso 6. Jó, antes de Salmo, se tem dificuldade de abrir, abre a Bíblia no meio e vai cair em Salmo. Inevitavelmente, você volta um livro. Jó 42, versículo 1 ao verso 6. Jó certamente é um livro bem conhecido, né? Quando eu era mais novo, a gente falava sobre a paciência de Jó. Né? E que diziam que aqueles que pediam paciência só receberiam tribulação para aprender a ser paciente, né? E uma coisa, aqui de introdução aqui, né? Eu vi um estudo ontem sobre sofrimento e uma frase muito bacana, quando se refere a Deus, que Deus ele primeiro dá a prova, depois ele dá a lição. Geralmente nós esperamos a lição para depois estar apto a passar pela prova. Né? Um corredor ele se prepara para o dia da sua corrida, se é um corredor olímpico, a cada 4 anos. Ele faz isso. Na vida espiritual nem sempre dá para fazer isso. A prova vem, e no final da prova você tem uma lição. E a história de Jó é sobre isso também. Chegou a prova, no final da prova, ele aprende alguma coisa sobre Deus. E esse aprendizado de Jó está nesses versículos que nós vamos ler agora. Acompanhe comigo, por favor. Diz assim, a palavra de Deus. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste, quem é este que sem conhecimento encobre os meus planos? Na verdade, falei do que eu não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Disseste, escute, porque eu vou falar, farei perguntas e você me responderá. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Oremos. Amado Deus, amado Pai, Pai de misericórdia e de amor, que o Senhor agora esteja nos abençoando, nos agraciando e clareando mente e coração, para que possamos entender e aplicar a Sua palavra em nosso coração e nossa vida. Eu oro assim, Pai, através do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Quero começar falando sobre um hino. Mesmo se você não é da tradição reformada, uma igreja clássica, nós não somos muitas vezes uma igreja histórica, mas eu acho que você já ouviu esse hino, que ele fala o seguinte: se paz a mais doce tiver que provar, se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me faz saber que feliz eu sou com Jesus. Vai. Na verdade, a frase não é eu sou feliz com Jesus, mas a frase no original inglês é vai tudo bem com a minha alma. E a história da composição desse hino é muito bonita. O inglês não é meu forte, eu vou tentar falar a palavra aqui, né? O nome dele é Spafford. Foi um americano do século XIX, presbiteriano e também advogado, financeiramente muito próspero, financeiramente muito bem-sucedido na cidade de Chicago. E ele também tinha um apurado gosto por música. E ele, uma certa feita, ele fez um alto investimento em Chicago, e fez um investimento pesado mesmo na região. E essa região onde ele investiu pegou fogo, foi totalmente aniquilada, totalmente tornar-se em cinza. E não bastasse isso, a perca financeira que ele teve, logo depois ele também perde seu filho, que trouxe, obviamente, pensar em perda de filho é triste, né? Certamente trouxe muito abatimento familiar. Para tentar trazer paz ao coração da sua família, ou trazer apaziguar a situação, ele se programa uma viagem para a Europa, onde ele vai, a sua esposa e as 4 filhas.
viajar. Por um imprevisto, antes da viagem, ele não pôde ir num dia, ele teve que ir depois. Então ele ficou para resolver as questões do negócio e iria depois. Iria depois. Não, depois eu explico, obrigado. Iria depois até a Europa. Infelizmente, antes de chegar ao seu destino, esse navio naufraga. Muitos morreram, muitos se perderam. Passou alguns dias, a esposa desse homem chega em terra firme e manda um telegrama para o seu marido, que estava nos Estados Unidos ainda, falando a seguinte palavra: viva, porém, só. As 4 filhas desse homem morreu, desse naufrágio. Ele então embarca no navio rumo à Europa, vai encontrar sua esposa. Quando ele chega no exato lugar onde o navio tinha naufragado, ele, inspirado por Deus, compõe essa música. Tudo bem, vai tudo bem com a minha alma. Vai tudo bem com a minha alma. Mesmo em meio àquele sentimento de tristeza, aquela calamidade, aquela adversidade que acontece, ele encontrou forças em Deus para compor esse único hino da sua composição. A playlist dele é apenas um, só que é muito tocante, que passou anos e até hoje nós cantamos: vai tudo bem com a nossa alma. É tremendo perceber, então, irmãos, que quando você vê no hino desse irmão, que ele não está focado no sofrimento, não. O foco que ele está falando, que ele fala no seu hino, é a gloriosa obra de Cristo e na promessa que todos nós temos, todos nós crentes em Jesus, a promessa que nós o veremos, que nós o encontraremos, viveremos para Ele. Infelizmente, nós estamos num meio onde existem umas certas doutrinas, uns certos ensinos, que nos ensinam coisas diferentes, que nos ensinam que o crente não pode ter sofrimento, que o crente não pode passar por problemas. Eles querem nos ensinar coisas que não estão na Bíblia, falando que se você passa por sofrimento, ou é obra de Satanás, ou é porque você está em pecado. Não que as duas coisas não existam, mas não é só isso. Para a ideia deles, a quem serve a Deus não pode ficar enfermo. Vai ver os heróis da fé aí, né? Vai ver os 12 apóstolos, vai ver a história como eles morreram, os apóstolos de Cristo. Na ideia deles, você não pode ser cauda, você tem que ser cabeça. Você não pode ser funcionário, tem que ser empresário. Você não pode passar dificuldade. Se você está passando dificuldade, a primeira coisa que eles querem é apontar: qual foi o pecado que você cometeu? Você está roubando a Deus? Qual é a mancha que tu jogou na glória de Deus que te fez cair em pecado e nesse sofrimento? A história de Jó fala sobre isso. E nessa história de Jó, nós podemos ver algumas perguntas, né, que talvez venha de nós, que quando lemos ou ouvimos sobre Jó. E diante da teologia da prosperidade, essa teologia doutrina meio estranha que diz por aí, a pergunta que eu faço: crente pode passar por sofrimento? Então, quando o crente passa por sofrimento, é obra maligna? Só obra maligna? Se ele está passando dificuldade, é porque ele realmente está em pecado? Será que os dissabores existentes no mundo também podem ser uma limitação do poder de Deus? Será que Ele não é tão soberano quanto nós cantamos e nós lemos da palavra dEle? Será que alguma coisa que Deus não possa fazer? Porque se Ele pode, por que os seus filhos passam por sofrimento? Se Ele pode, por que nós passamos por um momento de adversidade? Se Deus é esse Deus que se revelou em Tua palavra, por que será que eu e você sofremos? Por que será que eu e você passamos por momentos difíceis? Ei. Por que será?
Jó nos ensina a sua história, ou Deus nos ensina através da história de Jó, algo maravilhoso sobre a teologia do sofrimento, a teologia da adversidade, a teologia da dor. Você conhece a história de Jó? O livro de Jó lida com uma das perguntas mais importantes do século. Se Deus é justo e amoroso, por que permite que um homem realmente justo, tal como Jó, sofra tanto? Lembro-me que um certo pregador de internet, que tem um bigodinho assim, ele falou que Deus não era soberano, porque se Deus fosse soberano, não existia enfermidade no mundo. E ele falou em contexto de pandemia. Jó lida com essa pergunta, e nessa história desse homem, nós percebemos que o mal não é tratado de uma forma subjetiva e abstrata, mas a partir de um sofrimento de um homem real, verdadeira. Na história de Jó nós aprendemos a teologia do sofrimento. Eu não vou adiantar a resposta aqui, mas a ideia básica é isso. O sofrimento, ele nunca é sem uma administração divina por trás. Deus administra a nossa diversidade. Deus cuida de tudo que nós passamos. Deus está em todo momento, em qualquer situação, cuidando, vendo, ouvindo, sobre onde nós estamos, o que estamos fazendo, o que estamos falando. O início do livro de Jó, vemos um homem, então, o seu currículo, né? Um homem íntegro, um homem importante no Oriente, um homem influente, de muitos posses, de muitos bens, um homem que diz a palavra de Deus, que ele conseguia fazer algo que eu tenho dificuldade de fazer, ele fugir de toda a aparência do mal. A gente vê o mal, já quer pegar nele assim, né? Eu quero me abraçar com o mal. Jó não. E é interessante que o próprio Deus, no início do livro de Jó, fala isso de Jó. O currículo de Jó, o currículo vitae, né, que é os mais antigos, foi autenticado, escrito pelo próprio Deus a Satanás. Você conhece Jó? Né? Pensa na referência dessa. Jó, Deus referenciando Jó, seu filho, que ele conhecia muito bem, para Satanás. Só que de repente a vida de Jó mudou drasticamente. Não foi avisado disso. Senhor Jó, a partir de amanhã, tá, você se prepara que vai vir uma tribulação. Não teve uma questão de Jornal Nacional, você vê a previsão do tempo. Amanhã vai virar o tempo. Ele estava tudo bem, ele dormiu. De repente, muda. As coisas pioraram. Ele foi atacado por uma lepra, ele teve doença, que ele teve um ponto de ele teve que se coçar com cacos de telha. Imagine o sofrimento desse homem. Imagine tudo aquilo que aconteceu com Jó, gente. Da sua planta do pé ao topo da cabeça, nada ficou puro. Tudo doía, tudo coçava, tudo estava branco já, sabe, inflamações assim, sabe? Imagine a cena. E não foi só nele que aconteceu. Os seus bens se foram. Os seus bens materiais, né? Sua pecuária, o seu gado, tudo foi. Seus filhos morreram. Aí pensa, não, mas ao menos ele tinha companheiro, ele era uma só carne, sua esposa. Não, também ela se foi. Também ela. Diz a famosa frase, né? Amaldiçoe seu Deus e morre, né? Conhecida nas músicas por aí, né? Também ela foi-se embora. Aí de repente aparecem uns amigos de Jó, crente, abençoado. Chega de Jó, sentam para ver o sofrimento de Jó, ficam 7 dias calados. E quando abre a boca, era melhor ter ficado calado. Enquanto estavam calados, eram os poetas, eram de Deus. Compartilhado o sofrimento de Jó. Quando abriram a boca, começaram a acusar Jó, falando que tudo que Jó passou é porque ele é pecado. Que assim, mas qual foi o pecado que você fez, Jó?
Onde você errou, Jó? Nenhum deles conseguiu ver que por trás disso tudo havia alguém administrando. Havia um gerente geral, havia um supervisor de processos, sei lá o que você pode pensar aí na sua cabeça, no seu contexto. Os meninos, havia um diretor da escola que nada, ele sabia de tudo. Quem é essa pessoa? Deus. Deus não causou o mal, mas ele usou aquele mal na sua administração para um propósito. No texto que nós lemos, então, vemos Jó reconhecendo o que Deus fez nele, na família dele. Até aqui, Jó não tinha recebido o dobro ainda, gente, viu? Ele não tinha recebido as bênçãos de novo. Mas ele entendeu o que Deus tinha feito. Deus administrou do começo ao fim a vida de Jó com um único propósito. Qual era o propósito? Se revelar a Jó. Trazer maturidade para Jó. Trazer o reconhecimento de Jó de quem era o seu Deus. Um reconhecimento muito maior, porque Jó tinha lido em livros, tinha visto algumas pregações, uns stories aí em rede social, mas não sabia quem era Deus. Ele precisava dessa experiência com o cuidado do Criador. E Deus assim faz. Jó, então, agora reconhece que o sofrimento que ele passou, na verdade, era bênção. O sofrimento que Jó passou, na verdade, era provisão, era cuidado, era amor, era o seu pai cuidando para que ele chegasse àquilo que o pai tinha planejado para ele. Era Deus cuidando para que tudo na vida de Jó, inclusive os seus amigos, a sua família, os seus bens, tudo isso fosse, de água abaixo. Mas Deus nunca o abandonou, porque Deus sempre teve um propósito no sofrimento de Jó. Aqui talvez seja muito difícil para nós hoje, né? Será que conseguimos ver um propósito de Deus em meio ao sofrimento? Será que conseguimos ver o que Deus tem feito quando nos falta o básico? É difícil. Porque eu não estou falando do supérfluo, o floreio da vida, os enfeites que a vida nos traz. Não, estou falando do básico. O arroz e feijão, café com leite, o pão com margarina. Quando falta isso? E quando já não tem mais os teus planos, teus desejos, todos são frustrados. Você para fazer a tua vida, né? Tu tem uns 22, 23 anos, você diz, não, daqui a 10 anos eu quero estar em tal lugar, fazendo tal coisa, ganhando tal de arrecadação, meu lerite vai ser tanto. Nisso aqui eu já vou ter investido aqui, vou estar lá. E passou-se 15 anos, está 5 anos atrasado e não tem 10% do que um dia planejou. É difícil. Quando você coloca tudo diante do Senhor e você não tem uma resposta clara naquele momento, entender que aquele sofrimento é uma bênção, aquele sofrimento é Deus trabalhando. Então, com isso em mente, meus irmãos, eu quero pensar com vocês em 3 modos, como esse texto nos mostra, que o sofrimento é uma bênção. O sofrimento é uma bênção. Leia comigo de volta o versículo 1 e 2, por favor, na sua Bíblia aí. Diz assim: Então Jó respondeu ao Senhor e disse: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. A primeira coisa que o sofrimento mostrou a Jó, quer dizer, a primeira coisa que Deus, na sua administração da vida do sofrimento de Jó, quis mostrar a Jó, era a sua soberania. Era mostrar que nada escapa do controle de Deus. Eu estava vendo uma história do reverendo Arival Dias Casimiro. Perguntaram para ele assim: pastor, as pessoas que morreram na Covid, elas teriam morrido também, mesmo sem a Covid? Adivinha qual a resposta dele? É claro. Por quê? Deus controla todas as coisas. Ou você acha que pandemia pegou pessoa? Deus um dia assim, em fevereiro de 2020, Deus reúne na Trindade assim, vamos fazer a programação 2020 agora, gente, vamos?
Aí senta no conselho da Trindade, não, marcha, faz tal, tal. Daqui a pouco acorda na segunda-feira e o Covid apareceu. Chama a reunião extraordinária agora, o que deu? Aí vem alguém e diz, não, é só uma marola, né? É só, nós temos perfil de atleta, toca embora. Não pegou Deus de surpresa. A Covid foi administrada por Deus. O seu começo, meio e fim. E eu sei que é difícil falar isso, porque pessoas perderam familiares, amigos. Pessoas ficaram sozinhas, crianças ficaram sem familiar, mas ninguém. Mas nisso tudo Deus cuidou. E nisso tudo Deus mostrou para Jó a primeira coisa que Jó testifica ao ver o ensinamento disso tudo é que Deus é onipotente. Deus é soberano. Jó não questionou a sua vida. Não, ele pensa, eu sei que tu podes. Versículo 2 é lindo, gente. Nós botamos até no propósito de oração aqui, próximo semestre. Esse versículo para nós decorarmos. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Nenhum. Isso quer dizer, se eu falar assim, não, a Covid foi um engano, então quer dizer que essa afirmação foi invalidada. A questão de lógica de concurso, né? Estudou lógica de concurso, né? Estudou lógica para concurso, né? O que invalida o tudo não é o nenhum, não, é um fazer. Se eu digo, não, uma coisa Deus não pode fazer, então ele não é soberano. Ele não tudo pode. Jó reconheceu, não, tudo pode. Quando chega em Paulo, em Filipenses, ele diz aquela frase famosa, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Que lindo, maravilhoso. Mas qual é o contexto? Diz Paulo, eu posso comer picanha hoje. Vou lá num restaurante lá, mas eu posso comer um ovo cozido amanhã, ou talvez não tenha mistura. Eu posso ter a bênção e ter o sofrimento, eu posso passar a alegria e ter tristeza, porque eu estou em quem? Eu estou no Deus que me fortalece. O que Jó aprendeu aqui é que existe um Deus soberano, onipotente, onisciente, um Deus maravilhoso, que tudo pode. A primeira coisa que Jó aprendeu foi reconhecer não quem ele era, não o que ele passou, ele se focou em quem é Deus. Lembra do hino? Eu sei que eu estou chorando, olha, talvez a minha pele nunca mais, Jó falando, né? Nunca mais minha pele volta ao normal. Nunca mais eu vou ter minha esposa e meus filhos que um dia tive. Eu sei, mas não quero focar aqui, eu quero focar em Deus. Eu bem sei que tudo podes. É uma doutrina linda da soberania de Deus. E por que é importante reconhecer que Deus é soberano? Porque isso certamente trará segurança a todos nós. Se cremos que Deus é soberano, gente, não tem as tempestades viram marolas. Os mais enormes ciclones viram apenas um ventinho, uma brisa suave. Por quê? Deus tudo pode, está comigo. Ou aqui, ou ali, ou nessa vida, ou pela eternidade, Deus está comigo. Ele controla todas as coisas. E essa atitude de Jó em reconhecer a soberania de Deus sobre a sua vida implica em uma segunda atitude. Qual é a segunda atitude? É que o sofrimento foi uma bênção na vida de Jó, porque ele fez reconhecer, agora sim, a sua ignorância. Versículo 3 e 4, ele diz: Tu perguntaste, quem é esse que sem conhecimento encobre os meus planos? Na verdade, diz Jó, falei do que não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Disseste, escute, porque eu vou falar, farei perguntas e você me responderá. A partir do momento que Jó reconhece a soberania e a onipotência de Deus, ele percebe a sua falta de conhecimento de Deus. Ele percebe que ele não conhece Deus como ele achou que conhecia. Talvez aqui esteja um grande problema nosso, de não entender a teologia do sofrimento, os propósitos do sofrimento, para que serve o sofrimento, por que eu estou passando por isso, por que eu não avanço, segundo os filmes americanos, porque eu sou um fracassado, porque meus filhos não vai, minha família não vai, eu tento e não vai, porque eu vivo doente, porque eu gasto mais em remédio do que eu gasto para ir fazer missão. Por quê? Talvez seja uma das primeiras coisas como Jó.
Nós falamos de um Deus que não conhecemos. Não sabemos o que Deus pode fazer. Até qual é o limite do poder de Deus? Nenhum, mas nós sabemos isso na prática? Quando vai fazer a compra no mercado, você vai lá, você ora para Deus entrar no mercado, Deus me dirige na compra, para que eu não gaste dinheiro à toa. Deus pode fazer isso. Nós que não reconhecemos que Deus pode fazer isso. Quando saímos para casa para viajar, né, filho, a gente sempre ora, Deus nos guarda. E a gente sempre fez isso de uma forma corriqueira, até o dia que vê Deus guardando. E vimos Deus guardar. Agora, gente, eu vou no outro bairro, já vou, Deus me guarda nesse caminho. Agora eu aprendi a lição. Eu tive que gastar um dinheiro, né, depois. Foi cara essa lição, financeiramente falando, mas Deus me ensinou. Nós não podemos fazer nada, mas agora o que tem que fazer é reconhecer que o nosso conhecimento de Deus é limitado, e é limitado por nossa falta de busca por conhecê-lo. É limitado porque nós não vamos onde Ele se revelou, em Sua palavra. E aqui ele mostra que ele não apenas se propôs apenas a ser um texto morto, mas também ser uma pessoa viva em Jesus Cristo. E hoje o Espírito Santo é dentro de nós. Reconhecer quem Deus é. Jó, ele reconhece. E um dia ele se orgulhou de ser sábio. Agora ele se orgulha por não saber nada. Um dia ele se orgulhou de ser rico. Agora ele se orgulha de não ter nada a não ser Deus. Jó reconhece a sua total ignorância, porque agora ele passa a conhecer a Deus mais do que um livrinho de história infantil, mais do que a história que aprendemos na IBD, aquelas pregações que um pastor falou no culto. Eu conhecer a Deus de uma experiência traumática, talvez, drástica, doída, mas agora eu vejo que isso tudo era um cuidado especial de Deus. Ele administrando a minha vida, cuidando com carinho, tudo dentro do curto, médio e longo prazo, aplicado do começo ao fim. A terceira lição que nós aprendemos com Jó, então, no versículo 5, 6, é que, como falei para os irmãos, o sofrimento é caracterizado aqui como uma bênção que traz ao coração de Jó, diante de ele entender quem Deus é, quem eu sou, ou a minha ignorância. Logo tem que cair no que é isso, irmãos? Pensando em liturgia agora. Adoro ao Senhor que é onipotente. Reconheço que eu sou pecador. Reconheço quem eu sou. Qual é o terceiro passo agora? Arrependimento dos seus pecados. Versículo 5, 6, ele diz: eu te conhecia só de ouvir, mas agora meus olhos te veem. Por isso eu faço o quê? O que Jó fez? Me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Veja que onde o sofrimento levou, gente. Levou Jó realmente às cinzas. Aquela cinza que ele passou lá era só apenas didático. Agora é a questão já transformada, o produto final. A cinza anterior era um sumo, agora é a vida dele. Eu estou na cinza, porque eu reconheço que eu não conhecia Deus. Eu olhei para o sofrimento, não quer dizer que Jó não questionou, ele questionou, mas não entendeu o que está acontecendo. Não é diferente de mim e você. Não, nós não temos que ser igual o Jó, então, né? Graças a Deus por isso, né? Eu quero ser como Jó, Deus. Deixa eu te dar o que Jó passou, então? Quer passar o que Jó passou? Não, né? Acredito que não. Qual tem que ser, então, a nossa atitude agora, diante de entender ou aprender com a lição de Jó? Deus é todo-poderoso, soberano. Eu conheço Deus muito limitadamente. O que eu tenho que fazer agora é fazer o quê? Deus, me perdoa. Me perdoa, porque eu não conseguia entender e não consigo entender o teu agir. Me perdoa porque eu olho para o meu sofrimento e em vez de buscar ao Senhor ajuda, eu vou na vizinha, eu vou na mãe, eu vou no WhatsApp, eu vou em rede social.
Eu começo a falar mal de todo mundo. Eu ponho a culpa no político, no diabo, em todo mundo, no meu filho. Mas não reconheço que é que eu não conheço o Senhor. Não reconheço meu conhecimento limitado que eu tenho de Ti. Jó, então, e olha como ele fala pesado aqui, né? Eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. No pó e na cinza é uma atitude de um arrependimento que não é apenas interno, mas externado e levado à total humilhação. Quem sou eu diante do Senhor? Ele reconhece então Jó a sua posição diante de Deus. O que pode nos fazer um ensinamento aqui geral disso tudo? É reconhecer que em vários momentos em nossa vida, Deus está administrando a nossa diversidade. Tem vários textos, posso citar vários textos aqui de cabeça para os irmãos, assim, por exemplo, um exemplo, né? A nossa leve e momentânea tribulação não se pode comparar com a glória que há de ser revelada. Deus nos deu um jugo maior que não podemos carregar. Por quê? Você lembra de outros textos agora? Diz Salmo 23, que é bem conhecido: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Tu estás comigo. As diversidades é a escola de Deus. As diversidades que nós passamos é a cartilha do Criador para nos ensinar algo. Isso tem a ver, não ensinar a ficar duro ou você ficar mais forte, não. É para ficar mais fraco mesmo, se arrepender dos seus pecados, se arrepender da sua incredulidade, se arrepender da sua forma, sabe, muitas vezes falha de buscar em mais Deus. Aí quando chega o sofrimento, começa a dar ouvido para todo mundo, menos buscar em Deus a resposta. Ao certo, irmão, que a Bíblia nos ensina que em todo momento Deus está cuidando. E o exemplo disso é que hoje nós podemos olhar para trás e não focar em Jó, que passou um sofrimento, que passou a dificuldade, mas que teve tudo em dobro. Não. O nosso alvo é voltar não a Jó, mas a quem? A Jesus Cristo, que é o exemplo também, e maior, e único, especial, de alguém que sofreu coisas que nós jamais suportaríamos. De uma pessoa que tinha tudo em suas mãos, que tinha todos debaixo de seus pés, que tudo, a poder de sua palavra, havia vida ou morte, largou disso tudo, deixou essa glória, os aplausos dos anjos diariamente, o glória santo, santo, santo dos arcanjos, serafins e querubins. Se fez homem igual a mim e você, sujeitou-se ao mesmo sofrimento que eu e você temos. Sabe aquela dor que você sente no seu coração, que dói? Sabe quando você não aguenta ver o sofrimento humano e você se compadece? Sabe tudo aquilo bater numa quina do negócio? Jesus se sujeitou a tudo isso, a um sofrimento muito maior do que o Jó. Porque o sofrimento que Jesus foi, ao ponto que Jesus foi até a morte. E diz a palavra, morte de cruz, foi maldição, foi vergonhosa, foi maldita, foi horrível, com o único propósito de nos levar a algo muito maior. Jesus também, quando ele sofreu, foi administrado por Deus. Você pode entender então que todos nós, discípulos de Jesus Cristo, quando passamos adversidades, aflições, ansiedade, depressão, angústia, fome, tristeza, tudo que afeta essa carne frágil que nós temos, a nossa mente frágil que nós temos, esse coração que frágil que nós temos. Tudo isso é para nos ensinar que por nossas forças nós não conseguimos. Nós precisamos de alguém maior que nós, que nos ajude a enfrentar tudo isso. Deus nos ensina então, em meio ao sofrimento, em meio às adversidades, a nossa necessidade de Jesus.
a nossa necessidade de se entregar a Ele, humildemente, arrependido, reconhecendo que não sou nada, eu te conhecia só pelo aquele filme que eu vi na sessão da tarde. Mas agora eu consigo te ver, consigo te ouvir, eu consigo ter a certeza que tu estás aqui, ó Deus, porque Jesus me diz isso em sua palavra. Jesus me garante isso no meu coração. Meus irmãos, ninguém está imune de sofrimento. Ninguém está isolado de qualquer dor. Não, todos nós temos isso, podemos passar por isso. Olha a história da fé. Homens de Deus aí, diz Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, depressão. Pedro, o primeiro pastor bíblico, fervoroso, curou gente, talvez milhares de pessoas, crucificado. Tem vários outros exemplos. Nós não estamos em escapes disso, mas nós podemos ter certeza que em Jesus nós temos força, nós temos ânimo, nós temos o renovo, porque Jesus é a lição que o Pai queria nos ensinar, a lição que nos diz que por nossas forças nada conseguimos fazer, ou na palavra de Jesus, sem mim nada você pode fazer. Mas diz o Senhor Jesus também, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se apegue a essa palavra, se apegue a esse Jesus, entregue-se a Ele agora e receba a ajuda, a força, o auxílio necessário para passar pelo sofrimento. E talvez você vai entender melhor como Deus tem administrado a sua adversidade. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por tua santa, amada e bendita palavra. Obrigado pela história de Jó, que nos ensinou muito. Mas mais obrigado ainda, te agradecemos por Jesus, aquele que foi morto, mas reviveu, aquele que se fez homem, se fez carne, para nos trazer salvação. Ajude a mim, ajude meus irmãos a reconhecer isso e aplicar em nossa vida, Pai. Para a glória do teu nome nós oramos, para a glória do Senhor Jesus nós oramos. Amém.